Oi, gente. Hoje o vídeo vai ser bem diferente, porque hoje o vídeo é sobre algumas coisas que Deus falou comigo, sobre mim, sobre coisas que eu estava deixando o medo impor sobre mim. E eu acredito que talvez esses medos que eu tenho talvez podem ser medos de algumas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo. E Deus, ele me disse palavras para combater esse medo. E eu vim falar elas para vocês. Mas antes eu vou falar algumas coisas para vocês que é praticamente um desabafo meu. E gente, Deus me ajudou a descobrir medos e os motivos de eu ter certos medos. Eu descobri porque que eu sempre atrasava os vídeos aqui no canal, nunca me organizava e gravava de última hora. Inclusive, hoje eu tô gravando no horário que era pra eu estar me arrumando pra ir pra igreja. Então vou tentar fazer o vídeo um pouquinho mais rápido. Eu atrasava várias e várias vezes os vídeos, tinha semanas que eu nem gravava. E o motivo eu descobri enquanto eu desabafava pra Deus. Eu falava: Senhor, eu tenho medo de ensinar errado. Não era só o medo de ensinar errado. Era, na verdade, um medo também de se posicionar e várias coisas na minha vida acabarem mudando. Porque, pra falar a verdade, eu odeio mudanças. Eu detesto coisas novas que eu não estou acostumada. Tipo, se eu fizer uma rotina pra eu seguir o dia inteiro, se alguma coisa atrapalha nessa rotina, eu fico frustrada, fico brava. E esse também era um dos motivos de eu sempre estar atrasando as pregações. Primeiro, por medo de acabar ensinando errado, achando que eu estava ensinando certo. E o segundo era o de sair da zona de conforto e Deus te colocar num lugar totalmente desconfortável porque você escolheu finalmente obedecer Ele. E acho que é isso, mas também tem algumas outras coisas. É porque, pra mim, eu deveria mostrar somente o lado perfeito da Daphne. Mas a questão é que eu não tenho perfeição alguma. Eu não fiz esse canal pra tentar ser perfeita, mesmo pelas várias e várias vezes que eu tentei mostrar o meu lado perfeito, o meu lado sem erro. Eu percebi que eu tenho que me expor. E me expor, me expor já é praticamente sair da minha zona de conforto. Porque eu não gosto de mostrar os meus defeitos. Porque na minha cabeça, se eu mostrar as minhas partes totalmente erradas, ou mostrar para muitas vezes pessoas que me admiram que eu não sou perfeita, que eu tenho erros, que eu sou ser humana e eu erro como qualquer um. Ele saí do quarto, vim aqui pro banheiro porque minha mãe vai arrumar minhas irmãs pra ir pra igreja. Mas, gente, essa sou eu, totalmente exposta. Sou eu, cheia de defeitos, cheia de medos. Sou só uma menina que tá tentando ser uma mulher. Na verdade, que tá aprendendo aos poucos
mesmo quando não percebe. A ser uma mulher de Provérbios 31, porque eu sei que um dia eu vou chegar lá. E, gente, praticamente essas coisas que eu te falei, que eu falei pra vocês, são tudo que eu também falei pra Deus. Mas algumas eu só fui perceber só agora, falando pra vocês que eu realmente tinha medo. E outra coisa também que eu falei pra Deus foi que eu tinha medo das coisas boas que Ele queria colocar na minha vida, porque pra eu receber as coisas de Deus, pra mim, eu tinha que ser boa o suficiente pra receber. Só que a questão não é essa. A questão é que parece que Deus quer trazer essas coisas o mais rápido possível pra minha vida. Só que eu, por não me sentir preparada, eu fico com medo. E o que Deus falou pra mim? Se você errar, procure um jeito de acertar e não cometer mais o mesmo erro. E se você perceber que do jeito que você fez não deu certo, talvez seja Deus te mostrando que há uma outra forma de resolver isso. E quando eu disse isso pra Deus, Deus me deu uma palavra. Ele disse o seguinte: pare de ficar olhando somente para os seus defeitos. Olhe para aquilo que eu posso fazer através da sua vida. Olhe para aquilo que eu posso fazer por meio de você e para você. Ou seja, se talvez você tenha medo de pular de um bungee jump, vai e pula, porque Deus ele pode usar esse salto aterrorizante para fazer alguma coisa maravilhosa na sua vida. Ou talvez as pessoas que te viram pular percam o medo de pular e pulem. E outras sendo incentivadas a pular mesmo com medo, porque querem dar o salto para as coisas novas de Deus. E para falar a verdade, eu não sei se alguns de vocês se identificam com isso, mas hoje eu não estou gravando uma mensagem só para pessoas. É uma mensagem que também é para mim, porque isso é muito necessário. É importante você ver os seus medos e entender por que você tem eles. Mas também é importante você ver aquilo que Deus quer falar para você sobre os seus medos. Porque às vezes os seus medos, eles só são pequenas pedrinhas que estão na sua frente e que se você chutar eles vão embora. E mesmo que pareça uma muralha para você, quando você está com Deus, Ele pode te fazer maior do que os seus medos. Porque Ele te ajuda a passar por eles. E você percebe que não era tanta coisa. Um conselho que eu dou pra vocês, que Deus me deu e a minha professora também é: escrevam quando vocês estiverem com um turbilhão de pensamentos na sua mente. Escrevam. Escreve pra Deus os seus medos, escreve pra Deus o porquê você tem medo disso. E se você não sabe porquê, pede pra Deus te ajudar. Porque nem eu sabia o porquê que eu vivia atrasando os vídeos e o porquê que eu tinha medo dos novos de Deus. Mas não só peça para Deus trazer clareza somente sobre os medos, mas também te ajude a vencê-los com Ele. E para vencer o medo, você tem que estar aonde você tem medo, entende? Então, comece a frequentar cada vez mais esse lugar que você tem medo, porque esse medo vai te fazer crescer. Não é o medo que te faz crescer, é o seu posicionamento no lugar que você tem medo, junto com Cristo, te faz crescer. Dá o posicionamento, pula desse bungee jump e vamos. E não parem. É importante você não parar. Toda vez que você quiser parar, se presente
Se apresente diante da presença de Deus. E sempre contem tudo pra Ele, porque Ele te ajuda a te entender. E mesmo quando você não se entende, Ele vai te ajudar do mesmo jeito. Entende? E essa é a mensagem de hoje. Fazem uma listinha com tudinho, contem pra Deus e busquem vencer, porque vocês já são mais que vencedores. Senão, o inimigo não colocaria medo em áreas que hoje você já venceu e você superou. Novos medos são feitos para vencer e novos desafios para ganhar. Então, se você está vivo, você sempre vai ter momentos de guerra e de vitória. E uma frase que Deus falou pra mim: se você está vivo, você sempre vai errar. Somente os mortos são perfeitos. Então continue vivo. Porque dizem que quando você erra uma vez, você não erra nunca mais. Então você aprendeu com o seu erro. Aprenda com os erros. E não cobre tanto de você quando você errar. Levante. Porque um joelho ralado, ele sempre vai se curar. É isso, um beijo.